Bom, pessoal, comentar aqui alguns comentários que fizeram no último vídeo que eu fiz. E o objetivo aqui não é criar polêmica. Então, se você está vendo esse vídeo porque quer ver polêmica, já te desaconselho a continuar. Aqui não é nenhum objetivo de criar nenhuma polêmica, nenhuma rixa ou criar qualquer tipo de ofensiva contra os católicos. Não é esse o objetivo. Tá? Então, no vídeo anterior, onde eu disse aqui que é totalmente inútil, vou conversar com vocês aqui rapidinho a respeito do quão é inútil a discussão entre evangélico, protestante e católico. Tá. Aí eu fiz esse vídeo porque que era inútil. Vieram alguns comentários, acredito que de irmãos católicos romanos. Né? Primeiro vamos diferenciar católico de católico romano, são duas coisas diferentes. Existem outros cristãos católicos que não são católicos romanos, por exemplo, os católicos ortodoxos, que se dividem entre si também. Tá? Então, o Histórias Ocultas, esse canal aqui, esse irmão, ele fala o seguinte: o autor, no caso eu, afirma que o católico tem a igreja como fonte de verdade em oposição à Bíblia. Na verdade, a doutrina católica ensina que a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição formam um único propósito de fé. Né? São os artigos de 80 a 82 do Catecismo da Igreja Católica. De fato, lá afirma isso. A igreja não se coloca como fonte externa ou superior, mas como guardiã e intérprete fiel da palavra de Deus. O cânone bíblico, inclusive, foi discernido pela autoridade da igreja. Ok. Talvez o meu vídeo anterior ele tenha sido simplista quando eu digo que católico e protestante e evangélico têm fontes diferentes. Inclusive, a fonte do protestante é diferente do evangélico. Né? Quando eu digo que eles têm fonte de verdade diferentes, eu estou dizendo em relação à prática, não à teoria. Se você perguntar para qualquer cristão qual é a sua fonte de verdade, ele vai dizer que é a Bíblia. Ele vai dizer que é a Bíblia, vai dizer que são as Escrituras. Mas a minha intenção no vídeo anterior era explicitar a prática, talvez muito mais a prática brasileira, não sei. Mas é a realidade que eu conheço. A Bíblia, ela é colocada em segundo plano quando há divergência, quando há contradição em que a igreja fala e o que a Bíblia fala. Aí a fonte de verdade se torna a Igreja Católica Romana. No seu meio, no seu contexto, ela se torna a verdade. Então, naquelas doutrinas que são conflitantes com a palavra de Deus, aí a igreja se coloca acima da palavra de Deus, sim. Ou diz que a interpretação dos protestantes está equivocada. E evoca para si, a Igreja Católica Romana evoca para si como a fiel intérprete da Escritura Sagrada. Ou seja, a fonte de verdade é a Bíblia, mas segundo a interpretação da Igreja Católica Romana. Então, o que eu quis dizer no vídeo anterior, no vídeo anterior eu fui bem simplista, eu não entrei nesses detalhes, mas entrando aqui nos detalhes, o que eu quero dizer é, na teoria, como esse irmão disse aqui, inclusive está citado isso no catolicismo da Igreja Católica Romana, realmente a palavra é a fonte da verdade. Mas se você coloca um intermediário possuindo a tutela de interpretação bíblica, você passa a não ter mais aquela fonte original como fonte de verdade. Mas a fonte de verdade passa a ser o intermediador, aquele que faz a intermediação. Se a Igreja Católica faz a intermediação da interpretação, ou seja, na prática,
o povo não lê a Bíblia, mas o povo acredita no que a igreja diz que a Bíblia diz, né? Então, na prática, sim, a igreja é a fonte de verdade. Ela é a fonte de verdade. Inclusive, se nós voltarmos na história, antes da Reforma Protestante, nós vamos saber que não havia Bíblia traduzida na linguagem do povo, na língua materna do povo, apenas no latim. E somente a igreja tinha acesso à Bíblia, às Escrituras. Então, ali, de forma mais radical, no passado, antes da Reforma Protestante, o que o povo sabia de Bíblia? Era o que a igreja falava. Hoje mudou muita coisa? Não mudou muita coisa. Tá? O povo continua sabendo de Bíblia aquilo que a igreja fala, o que a igreja fala. Então, se você tem um intermediário entre você e alguma coisa, entre você e algum texto, a sua fonte de verdade não é o texto. A sua fonte de verdade é a pessoa que está te falando sobre o texto. Tá? Então, e aí quando eu digo que é inútil a discussão entre católico e protestante, é porque naquilo que o texto contraria a tradição católica romana, né, a igreja se coloca sim acima das escrituras, né, e fala que por ser guardiã das escrituras e guardiã das tradições recebidas dos apóstolos. Depois eu quero fazer uma correção, porque a tradição não vem diretamente dos apóstolos. Mas vamos assumir isso por enquanto. Então, como ela se coloca guardiã da tradição e da Bíblia, então ela, naquilo que a Bíblia a contradiz ou contradiz a tradição, a igreja sim coloca a Bíblia em segundo lugar, né? Coloca sim a Bíblia abaixo da sua autoridade eclesiástica. Então foi nesse sentido que eu quis dizer. Bom, daí quando esse nosso irmão fala aqui sobre a natureza da salvação, ele está sempre aqui fazendo recortes do vídeo que eu fiz, né? Os tempos. O vídeo sugere que, para o católico, a igreja é a fonte de salvação em lugar de Cristo. A teologia católica ensina que toda a salvação vem de Jesus Cristo. A igreja se entende não como substituta de Cristo, mas como seu corpo na terra, o meio pelo qual a graça de Cristo é estendida à humanidade através dos sacramentos. O fiel católico é orientado a buscar comunhão com Cristo e não colocar a instituição acima da pessoa de Jesus. Bom, quero ressaltar dois aspectos aqui novamente. O primeiro aspecto, a diferença entre teoria e prática. Tá? A teoria pode ser essa. A prática não é bem assim. A teoria diz que a Igreja Católica é o corpo de Cristo na Terra. Ok, está correto. Realmente a Igreja, no seu sentido mais amplo, é o corpo de Cristo na Terra, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Né? A questão é quando o acesso a Cristo se dá apenas pelo corpo. E essa é a diferença entre a teoria e a prática. Na prática, o acesso a Cristo se dá 100% através do corpo. Né? Esse é um problema. O segundo problema é o exclusivismo. Quando se diz que a igreja é o corpo de Cristo, há um entendimento implícito nas afirmações, tá? E é isso que está no consciente coletivo, ou no inconsciente coletivo da maioria dos católicos, é que essa igreja que é corpo de Cristo é somente a Igreja Católica Romana. Então aqui tem o segundo problema, o exclusivismo. Tá? Então, inclusive, no Catecismo da Igreja Católica Romana, no seu artigo 846, ele diz assim: fora da igreja não há salvação. Aí os próximos 3 artigos ele explica como se deve entender essa afirmação tantas vezes repetida pelos padres da igreja. Formulada de modo positivo, significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça pela igreja. Ok.
O Santo Concílio ensina, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, que essa igreja peregrina na terra é necessária para a salvação. Sim, a igreja é necessária para a salvação, porque é através do batismo e da Santa Ceia ou Eucaristia é que o crente é salvo e desenvolve a sua salvação, através dos sacramentos. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja, ok? Ao afirmar-nos expressamente a necessidade da fé e do batismo, Cristo confirma-nos, ao mesmo tempo, a necessidade da própria igreja, na qual homens entram pela porta do batismo, ok? É por isso que não se podem salvar aqueles que, não ignorando que Deus, por Jesus Cristo, fundou a Igreja Católica como necessária, se recusam a entrar nela ou nela perseverar. Aqui já entra o exclusivismo. A Igreja Católica Romana, é esse o entendimento. Não é a Igreja Católica, no sentido de universal, onde se abarca todas as igrejas, toda a igreja que é o corpo de Cristo, que é a igreja invisível de Cristo. A igreja invisível é aquela que não se vê, que é o somatório de todos os crentes, de todos os santos que seguem a Cristo de fato, né? Aí ele continua no 847. Essa afirmação não visa aqueles que, sem culpa da sua parte, ignoram Cristo, a sua igreja. Ou seja, ele está falando aqui que há um grupo de pessoas que, não por culpa delas, mas por não terem acesso à igreja, por não terem acesso ao evangelho, ainda poderão ser salvos. E Paulo fala sobre isso em Romanos. Porque Deus vai trabalhar na consciência dessas pessoas para que elas, de forma indireta, façam a vontade de Deus. Ok, mas aqui entra o exclusivismo do catolicismo romano, que protestantes não são colocados nesse grupo que ignora sem culpa. Não, o protestante é aquele que ignora com culpa, porque ele não reconhece a Igreja Católica como única e exclusiva igreja e, portanto, corpo de Cristo na terra.